Meus amados, na paz do Senhor, boa tarde a todos os irmãos. Continuando aqui na nossa reflexão sobre o livro de Ruth, nós vamos ler o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltar à terra de Judá. Depois dos relatos dos acontecimentos trágicos na vida de Noemi, do tempo decorrido de aproximadamente quase 10 anos na terra de Moabe, todas as suas perdas e todas as suas experiências tristes e dolorosas, nós temos no capítulo 6, no versículo 6, uma atitude por parte de Noemi, diante de todo aquele quadro em que ela se encontrava. A palavra diz que ela se levantou, uma atitude diante da crise, diante das perdas, diante de todas as suas dificuldades. Ela se levantou e está voltando para a sua terra. Ela está retornando para a terra de Judá, ela está retornando para Belém. O que a coloca em movimento? O que faz com que ela tenha a iniciativa de se levantar, de tomar o caminho na direção da sua terra? As Escrituras dizem que ela ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. A crise havia passado, as boas notícias chegaram a Noemi. Ela ouviu falar a respeito da visitação de Deus. A mudança no quadro crítico da história do povo de Deus não veio simplesmente por uma questão natural dos acontecimentos que são sucessivos dentro da própria história, mas por conta de uma intervenção divina. Deus tinha voltado a favorecer o seu povo, e considerando que Deus voltara a favorecer o povo de Israel, isso significa que o povo estava vivendo um daqueles momentos de retorno para Deus. Estava acontecendo um daqueles momentos especiais em que o povo buscava a Deus em oração. A gente não sabe muito bem em que tempo a gente consegue situar essa história aqui de Ruth. Qual juiz estava julgando Israel nesses dias? Mas a gente pode lembrar aqui dos dias de vários deles, de Gideão, os dias de Sansão e os dias de outros juízes que julgaram Israel e trouxeram um tempo de alívio, um tempo de livramento para a vida do povo de Deus. E aqui nós temos Noemi ouvindo as boas notícias. Quanto tempo só recebendo notícias tristes, notícias profundamente angustiantes. Agora ela ouve uma notícia boa, as coisas estão mudando. Deus está visitando o seu povo. As coisas estão mudando e mudando para melhor. Não apenas por uma questão do curso natural das coisas, mas por uma intervenção divina. Deus está visitando o seu povo na sua terra. E ao escutar essa palavra que chega para ela, de que Deus havia visitado o seu povo, é isso que a coloca em movimento. É essa consciência que ela tem da visitação de Deus sobre a vida do povo de Deus, que a coloca no caminho do retorno para a sua terra. Ela ouve falar a respeito da ação do Senhor. E quando ela se coloca em movimento, o caminho de Noemi vai ser um caminho muito difícil. E à medida que ela caminha, ela vai repensando toda a sua vida. Ela vai lembrando de todas as suas perdas, de todas as suas dificuldades. E ela decide mudar de nome enquanto caminha para a terra de Judá, enquanto caminha para Belém.
E quando ela decide se levantar para começar esta caminhada, a palavra diz que as suas noras lhe acompanham. E o versículo 7 diz assim: pelo que saiu do lugar onde estava. Ela se coloca em movimento, ela age, mesmo sendo sufocada por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas perdas. O versículo 6 diz: ela se levantou. O versículo 7 diz: pelo que saiu do lugar. Ela não permanece dentro daquele ambiente em que ela viveu tantas desgraças e tantas perdas. Primeiro ela se levanta, depois ela sai do lugar onde está. Aquele lugar que ficou marcado na sua vida como lugar de todas as perdas, todas as suas perdas terríveis se deram naquele lugar. Então ela sai do lugar onde estava e as noras vão caminhando juntamente com ela. À medida que ela vai andando, as noras vão a acompanhando e elas estão decididas a ir com Noemi para a terra de Judá, para o povo de Noemi. E ela olha para aquelas duas viúvas tão novas, sem filhos, e começa a pensar que não deveria impor a elas esta condição de endividamento com ela de forma alguma. Então ela chega e diz para as suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Ide, voltai para a casa de sua mãe. É a orientação que Noemi dá para as suas noras. Ela é uma pessoa equilibrada na forma de avaliar toda a situação, e percebe que se ela sustentar as suas noras ao seu lado, ela estaria impondo àquelas jovens viúvas condições bastante difíceis para elas. Então ela diz: voltem cada uma para a casa da sua mãe. E ela faz uma oração ao Senhor. E o que a gente percebe é que mesmo Noemi, diante de todas as suas perdas, diante de todas as suas aflições, ela não abandonou a sua fé. Ela tem crise de fé, mas não abandonou a fé. Ela tem conflitos na sua alma, ela tem muitas dificuldades, mas não abandonou a sua fé, não negou o seu Deus, não abraçou a divindade de Moabe, não mudou o seu coração com relação à confiança de que o Senhor, Deus de Israel, é o único Deus. Por isso que a gente vê ela em oração pelas suas noras. E ela faz esta oração e diz assim: o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achegue descanso, cada um em casa de outro marido. Então elas as beijou, e elas levantaram a voz e choraram. Veja só que Noemi ainda tem disposição para orar a Deus e pedir pela vida de suas noras, pedindo que o Senhor usasse de benevolência para com as suas noras, assim como elas foram tão generosas com os seus filhos. Ela tem essa disposição em meio às crises e suas dificuldades, mesmo que ela tenha sido privada do livramento tão desejado. Ela sabe que Deus é poderoso para fazer e realizar aquilo que ela pede diante dele, nesse momento em que ela ora por suas noras. Mas as noras insistem para ir com ela. As noras estão dispostas a caminhar juntamente com ela naquela situação. Há aqui uma espécie de ligação muito forte. O sofrimento tem a capacidade de fazer as pessoas se ligarem mais profundamente. Então elas estão ligadas pelas mesmas experiências de perda e de dor. Elas têm empatia umas pelas outras, porque elas estão vivendo o luto de forma compartilhada. Ainda que Noemi tivesse o seu luto de forma multiplicada pela perda dupla do marido e dos filhos,
mas as suas noras também estão vivendo um luto. E nesse momento elas estão ligadas por essa experiência em comum, a experiência do luto, a experiência da dor, a experiência do sofrimento, que tem a capacidade de unir as pessoas que têm experiências semelhantes. E esse compartilhamento da dor, ela tem o poder de muitas vezes gerar um certo tipo de consolo, gerar um certo tipo de conforto. Por isso que as pessoas que sofrem perdas semelhantes, elas tendem a se ajuntar, a conversarem entre si, compartilhando dores. A alma humana tem essas coisas. Quando nós nos sentimos como se não fôssemos os únicos a viver certas situações adversas, isso produz um certo conforto, um certo alívio no coração. Então essas mulheres estavam assim, ligadas pelo sofrimento, é verdade. Mas o que a gente vai perceber é que no desenrolar da história, há uma delas, né, dessas duas noras de Noemi, que estava ligada com ela com muito mais afeição, com muito mais sentimentos, do que simplesmente essa associação proporcionada pelo sofrimento em comum. Há nela, de fato, algo muito especial com relação à sua sogra. Então, as noras chegam para ela e diz assim: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais um filho para que vos sejais por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Nós vemos aqui Noemi tentando convencê-las através de um argumento lógico e sensato. Ela avalia a situação e diz: minhas filhas, não há futuro para vocês comigo. Ela se lembra aqui de uma lei, né, que colocava as coisas desse jeito. Se uma pessoa morresse e não deixasse descendência, o irmão tinha o direito, o dever de suscitar descendência, né, ao seu irmão. E ela se lembra dessa lei, mas o problema é que ela não tem filhos, não tem mais condições de gerá-los. Não há como as noras esperarem que ela pudesse chegar a essa condição. Ela disse: olha, essa é uma coisa que nem esperança eu tenho mais. Eu não tenho mais esperança. Ela disse: mesmo que tivesse, vocês iriam esperar. Se eu tivesse esperança nisso, vocês iriam esperar por um filho do meu ventre. Então ela aqui argumenta e diz para as noras que para elas é de fato uma situação delicada. Então ela libera as noras. Ela libera as noras. O que ela levou para Moabe, ela perdeu lá. Ela tem perdas. Tudo que ela leva para lá, ela perde. Seu esposo, seus filhos, toda a sua segurança. Ela está voltando. E tudo aquilo que lhe foi acrescentado, aquilo que veio como algo, né, que foi acrescentado em Moabe, agora ela quer deixar lá também, porque é uma mulher de um coração tão extraordinário que, em meio ao sofrimento, a perdas, a um luto terrível, a um estado de angústia, de amargura de alma, como ela mesma descreve, né, ele disse: a minha vida é amarga, mas eu não quero torná-la mais amarga sendo um fardo para ninguém. Ela, em meio ao sofrimento, em meio ao luto, em meio à dor, ela decide não ser um fardo para ninguém. Ela não decide tornar a vida daquelas mulheres, né, uma vida insuportável, levando um fardo de uma mulher velha, viúva e amargurada.
Então você percebe uma coisa aqui na atitude de Noemi, é que ela não usa o seu sofrimento para tornar as pessoas que ela ama refém. E quantas pessoas não são assim? Pessoas que às vezes têm algum trauma, algum sofrimento, sofrem alguma situação emocional difícil, torna todo mundo que ama refém de sua doença, refém de sua dor, refém de seu sofrimento. E as pessoas que estão em torno dessa pessoa se tornam cativas da situação dela. Noemi não se entrega a um sentimento de autocomiseração ao ponto de fazer com que as pessoas que ela ama se tornem refém do seu sofrimento. Ela libera, ela decide não ser um fardo na vida das pessoas. Ela decide, de certa forma, liberar as pessoas que estão à sua volta para viver as suas vidas sem que se torne refém de seu sofrimento e de suas dificuldades. Quantas pessoas não estão usando do sentimento de coitadismo, de autocomiseração, para tornar todo mundo que ama refém de sua dor? Se vitimiza o tempo todo. Noemi não se vitimiza aqui nesse sentido de tornar as pessoas que amam refém. Ela sente a sua dor, ela fala da sua amargura, mas diz que mais amargura ela iria ter se ela soubesse que estava tornando a vida das pessoas que ela ama uma vida insuportável de se viver. E quantas pessoas já não vivem mais, porque algumas pessoas se utilizam de uma ação chantageando a pessoa que ama, com chantagens emocionais e tornando a pessoa refém de suas dificuldades. Eu sei que há pessoas que verdadeiramente são carentes e necessitadas, precisam muitas vezes da atenção, do auxílio, da ajuda, do socorro. Mas há tantas pessoas que, em meio aos seus sofrimentos, faz todo mundo que está à sua volta sofrer, porque tem o prazer de tornar refém todo mundo de suas dificuldades. Noemi tem um coração tão grandioso que é capaz de liberar as pessoas que ela ama para viver as suas vidas. Vão, minhas filhas, vivam a vida de vocês. Eu não quero pegar o meu fardo e colocar em cima de vocês. Ela não prende, ela não escraviza, ela não anula a vida das pessoas que está ao seu lado nesse momento. Ela tem um coração grandioso para liberar as pessoas que ela ama para viver as suas vidas. Ela disse: ide, minhas filhas, eu não quero ser a razão da dificuldade da vida de vocês, o empecilho dos vossos sonhos. Vocês são novas, há um futuro para vocês, né? É assim que ela age, e é uma atitude extraordinária na vida desta mulher. Ela nem perceba a força que tem, a capacidade que tem. Talvez não note que há uma ação de Deus, na verdade, na vida dela. Ela não nota isso, mas há uma ação de Deus na vida dela aqui. E ela revela aqui uma das maiores crises que ela vive na sua experiência de perdas, que é a crise espiritual. Toda essa situação, toda esta luta, né, que é aqui descrita, até então não havia assim uma declaração de como ela se sentia espiritualmente, como é que estava o estado espiritual dela. Nós lemos os primeiros 5 versículos que faz uma narração das perdas sucessivas que ela teve, e nós lemos agora a partir do versículo 6 a sua atitude de sair daquela terra e se dirigir para a sua terra, para a sua terra natal. E é exatamente aqui, nesse movimento, que ela começa a despertar, né, a aflorar nela toda essa sua experiência espiritual difícil. Tudo começa com ela ouvir
que o Senhor tinha visitado o seu povo. Sabe? Você ouvir que coisas estão acontecendo na vida das pessoas, mas não está acontecendo na sua. Você ouvir que livramentos e coisas estão acontecendo na vida dos outros, só não acontece na sua. Então, mesmo assim, nesse estado confuso de seu entendimento espiritual das coisas, ela caminha na direção daquilo que é o lugar onde Deus está visitando, onde Deus está se manifestando. Ela anda para lá, mesmo com todos os seus problemas espirituais, com todos os seus conflitos. Quantos já não viveram realidades assim? Continuam caminhando para o lugar da visitação de Deus, mas estão cheios de conflitos, cheios de questionamentos na sua alma. Noemi vai assim. Ela sabe que aquele lugar é um lugar onde Deus está visitando, mas ao mesmo tempo ela vive esse conflito profundamente dentro do seu coração. Né? O que ela diz? Ela diz assim para as suas noras: mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Agora ela sente-se como se fosse alguém que estivesse diante de uma experiência do desagrado divino. É alguém que serve a Deus, que é capaz de orar pelo próximo, mas quando lida, ela vive esse conflito espiritual e é sincera, né? É sincera. Na verdade, o que aconteceu com ela não foi Deus descarregando a sua mão. Tudo consequência de uma ação precipitada de seu esposo, de sair da terra de Belém, da terra de Judá, da cidade de Belém. Mas ela se sente assim, né, como alguém que Deus a feriu profundamente. E aí os conflitos são os mais diversos nessa questão espiritual, né? Como lidar com essa percepção que ela tem, sem perceber, né, o que Deus havia feito por ela. Só depois é que ela vai abrir os olhos e ver o que Deus verdadeiramente realizou por ela em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, em meio a todos aqueles acontecimentos desagradáveis. Mas ela vive aqui, além das perdas materiais, além das perdas humanas, ela vive uma perda espiritual, porque o seu coração não está em paz com Deus. Ela tem um conflito para ser resolvido. Ela se sente como se Deus estivesse profundamente irado com ela. E de alguma forma o sofrimento que ela está vivendo era causado por Deus. Deus tornou a minha alma amargurada. Deus me desferiu contra mim o seu ataque. E pela forma como ela se expressa, é como se ela tivesse sido injustiçada. Não é alguém que aceita como se fosse uma correção, como se algo assim, mas ela se sente injustiçada. Ela se sente como alguém que foi profundamente injustiçada por Deus, sendo alguém que manteve a sua fé, sua confiança no Senhor. Só no desenrolar de toda a história que a gente vê a mão invisível na história desta mulher. Não é só no desenrolar da história, dos fatos que se seguem, é que a gente vai compreender como Deus esteve presente em toda a sua história de vida. Como é que Deus pudesse de fato superar toda aquela crise e voltar a ser uma pessoa que pudesse ter um coração cheio de disposição para agradecer a Deus e não acusá-lo de abandono e não acusá-lo de ser alguém que tivesse afligido a sua alma de forma tão cruel. Só os fatos seguintes vai nos mostrar como é que Deus trabalhou nela e através dela em meio às suas dificuldades, em meio às suas aflições, em meio às suas dores. Então nós terminamos aqui nesse versículo 13, né, que ela expõe a sua crise espiritual, essa sensação de um coração pesado diante de Deus, porque se sente injustiçada. Uma coisa ela não entende, né, com relação à sua dedicação espiritual e as coisas que aconteceram na sua vida. Ela vai ainda tornar a falar a respeito disso, ela vai descrever todas as suas perdas, vai descrever e vai de novo falar que isso tudo veio da ação do Senhor contra ela, né? E mesmo assim, Deus, com toda a paciência, longanimidade, escuta
essa sua serva e mostra para ela o caminho da restauração, o caminho da sua benignidade e da sua bondade. Deus é paciente, especialmente quando nós estamos tendo a nossa visão embaçada pela dor, pelo sofrimento, pelas circunstâncias que nos cercam, e tem um poder tão grande de vedar os nossos olhos para a realidade do cuidado de Deus. Então, nós vamos ver como é que Deus trabalhou profundamente a partir de uma ação que ela não percebeu, mas que começou a compensá-la por todas as suas perdas e dores, sem que ela percebesse isso. A partir do versículo 14, nós vamos ver como é que Deus abençoou a vida de Noemi, as dificuldades e as suas dores. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui, Senhor. Deus amado, queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo encha-nos o coração, e que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, Senhor, não tornemos aqueles que amamos, ó Deus, refém, Senhor Deus, de nossas circunstâncias. Ajuda-nos a ter um coração altruísta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter, Senhor Deus querido, um amor sacrificial, ó Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor Deus, nos lembramos de Jesus na cruz, em agonia. Senhor Deus, olhando para aqueles que Ele amava e que também lhe amava ao pé da cruz. E mesmo assim, Senhor, pedia para as pessoas não chorarem por Ele. Pediu para que João amparasse a sua mãe. Nos dá esse espírito, Senhor. Nos dá essa capacidade, Deus, ó Senhor, de amarmos aqueles que nós amamos, sem que os chantageemos com as nossas dificuldades, sem que os tornemos refém, Senhor Deus querido, de nossas aflições, de nossas lutas. Pai amado e querido, muito obrigado por esse momento. Assim fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor. À noite estaremos aqui no nosso culto, em nome de Jesus.